E se aquilo que você sempre acreditou sobre empatia fosse apenas uma superfície rasa, incapaz de revelar as correntes subterrâneas que movem os encontros mais perigosos da alma? E se por trás do olhar aparentemente inocente de quem sente demais, existisse uma força tão devastadora que até os mais cruéis narcisistas seriam obrigados a se curvar? Carl Jung nos alerta que o inconsciente coletivo guarda segredos obscuros, e entre eles estão certas manifestações de poder emocional que não podem ser explicadas por lógica simples. Talvez você tenha cruzado com alguém assim, sem sequer perceber o impacto que carregava. Imagine um espelho que não apenas reflete, mas que penetra na essência de quem ousa se aproximar. O empata verdadeiro não é apenas alguém que sente o que o outro sente. Ele é um guardião de símbolos, um transmissor de verdades ocultas, um canal que torna impossível para o narcisista esconder suas fissuras internas. A máscara cai, a ilusão se desfaz e o predador se vê preso em sua própria armadilha. Mas como distinguir aqueles que carregam esse dom do simples excesso de sensibilidade? Existe uma estranha dança entre luz e sombra quando empatas e narcisistas se encontram. Jung dizia que a sombra não pode ser destruída, apenas integrada. E talvez, nesse choque entre vulnerabilidade e poder invisível, nasça o momento em que a arrogância do manipulador se dobra diante de algo maior. Um paradoxo que desconcerta. Quanto mais o empata sente, mais o narcisista sangra. Mas por que alguns têm esse efeito paralisante, enquanto outros acabam sugados e destruídos? Há algo de quase mítico nessas figuras. São como templos vivos, ressoando vibrações que lembram ao narcisista uma verdade que ele não pode suportar, sua fragilidade escondida sob o verniz de controle. O encontro com tais empatas não é apenas um embate psicológico, é uma revelação arquetípica, a batalha entre máscaras e essência, entre mentira e autenticidade. Quem testemunha esse confronto sente que está diante de um rito secreto, onde forças invisíveis decidem quem será despido e quem permanecerá intacto. Mas cuidado, o que está prestes a ser revelado não é para todos. Jung sabia que alguns símbolos, quando expostos sem preparo, podem rasgar o véu da consciência de maneira irreversível. Você está pronto para reconhecer os empatas que não apenas sobrevivem ao encontro com o narcisista, mas o fazem implorar por misericórdia? O segredo está à sua frente, mas só será desvendado se você ousar seguir até o fim, porque perder um detalhe pode significar viver para sempre nas garras da sombra. Há momentos em que a vida parece sussurrar verdades que não ousamos admitir. O silêncio entre um olhar e outro, o desconforto que surge sem explicação, a sensação de estar diante de algo que conhece nossos segredos mais íntimos. É nesse espaço invisível que os empatas nascem, não como heróis ou vítimas, mas como espelhos vivos de uma realidade que os narcisistas tentam esconder. Carl Jung dizia que a sombra se revela quando menos esperamos, e talvez você já tenha sentido essa presença em alguém que parecia enxergar através de você. O que acontece quando um ser habituado a manipular se encontra diante de alguém que sente cada fresta, cada farsa, cada fraqueza? Não há manual, não há máscara capaz de resistir. A arrogância se desfaz diante de um olhar silencioso, e aquilo que parecia impenetrável se revela vulnerável. Mas será que você reconheceria essa força se estivesse diante dela, ou se deixaria levar pela ilusão de que é apenas sensibilidade em excesso? O empata que perturba a ordem não é frágil como o mundo tenta rotular. Ele é como um rio subterrâneo, correndo por baixo das estruturas mais rígidas, corroendo lentamente as paredes do controle falso. O narcisista sente, mesmo que não admita, a vertigem de estar diante de uma força que não pode ser dominada. Uma força que não grita, não confronta, mas cala e expõe. Como suportar o peso de ser desnudado sem uma palavra sequer? Dentro desse encontro, não há vitórias fáceis. O empata também é atravessado pela dor, pela dúvida, pelo cansaço de carregar emoções que não lhe pertencem.
Mas é exatamente essa travessia que o transforma em algo além de um receptor de sentimentos. Ele se torna um catalisador, uma presença que acelera a queda das máscaras. E o que Jung nos lembra é que tudo o que reprimimos retorna mais cedo ou mais tarde diante daquele que se atreve a enxergar. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem despertar sua fúria sem motivo aparente? Por que estar diante delas faz o corpo reagir, como se tivesse sido exposto a uma verdade que não pode ser negada? Esse é o efeito invisível dos empatas que desarmam narcisistas. Eles não atacam, apenas existem, e essa existência é insuportável para quem vive de ilusão. Mas até que ponto isso é um dom ou uma maldição? Há quem diga que sentir demais é fraqueza, mas Jung sabia que a intensidade emocional é um portal. É pelo excesso de sentir que se abre a passagem para o inconsciente coletivo, onde arquétipos se revelam em toda a sua força. O narcisista, que depende da negação de sua própria fragilidade, não pode atravessar esse portal sem se despedaçar. Já o empata, por mais que sangre, consegue caminhar por ele, carregando dores que não são apenas suas, mas de toda a humanidade. Imagine estar diante de alguém que, sem intenção, obriga você a encarar o que mais teme. O rosto que aparece diante de seus olhos não é o da outra pessoa, é o reflexo de sua própria sombra. O narcisista implora por controle, mas o que recebe é revelação. Implora por adoração, mas o que encontra é espelho. Implora por silêncio, mas o que surge é a voz interior, que tanto tenta calar, né? E nesse paradoxo, o poder se inverte. Mas não se engane, o empata não escolhe esse papel. Ele não acorda pela manhã dizendo a si mesmo que será o algoz do narcisista. Pelo contrário, muitas vezes gostaria de ser cego, de não sentir tanto, de não carregar o fardo das dores alheias. Ainda assim, algo nele vibra em uma frequência que desarma e expõe. Jung dizia que o destino de cada um é encontrar a si mesmo, e talvez os empatas sejam a lembrança viva de que não há como fugir dessa tarefa. O encontro entre empata e narcisista é mais do que uma batalha psicológica. É um teatro arquetípico, onde máscaras e verdades duelam diante de plateias invisíveis. Cada gesto, cada silêncio, cada respiração carrega camadas de significados que a razão não pode decifrar. O que está em jogo não é apenas quem domina quem, mas quem terá coragem de encarar a si mesmo primeiro. E nessa arena não há vencedores previsíveis. Então a pergunta ecoa: será que você já cruzou com alguém assim? Alguém que fez suas defesas desmoronarem sem levantar a voz? Alguém que deixou você sem ar, não pelo que disse, mas pelo que fez você sentir? Talvez esse seja o sinal de que estava diante de um desses empatas raros, aqueles que não apenas sobrevivem ao olhar do narcisista, mas o transformam em súplica. O que acontece depois desse encontro ainda está por ser revelado. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante, para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há instantes em que a verdade não se anuncia em palavras, mas em tremores internos que ninguém consegue ignorar. Quando um empata entra em cena, não há discurso que precise ser feito. O ambiente inteiro se curva a uma presença que parece atravessar a carne e tocar a alma. O narcisista, acostumado a manipular silêncios e preencher vazios com sua máscara, sente o desconforto de perceber que desta vez não está no comando. E esse desconforto cresce como uma fenda até se tornar insuportável. É nesse ponto que o jogo se inverte sem que ninguém perceba. O empata não precisa acusar, não precisa expor. Basta existir, basta sentir. A simples presença já é uma sentença. Carl Jung alertava que o inconsciente nunca pode ser totalmente ocultado, e quando alguém capaz de decifrar sinais invisíveis se aproxima, o que estava enterrado começa a emergir. O narcisista que vive do disfarce se vê desarmado pelo reflexo mais doloroso, sua própria vulnerabilidade.
Mas o que torna esses empatas diferentes de todos os outros que também sentem demais é a densidade que carregam, como se suas almas fossem feitas de um tecido que não rasga diante da dor alheia. Eles atravessam tormentas que destruiriam outros e ainda assim permanecem de pé, não porque são indestrutíveis, mas porque aprenderam a transformar feridas em portais. Portais que o narcisista não consegue atravessar sem se despedaçar. O choque entre essas duas forças não acontece apenas no plano psicológico, mas em níveis mais profundos. O narcisista, em sua ânsia por controle, enfrenta uma energia que não pode ser manipulada, porque não se move pela lógica do poder externo, mas pela verdade interna. E quanto mais tenta subjugar, mais percebe que está se afogando na intensidade que tanto despreza. Já sentiu o peso de estar diante de alguém que você não consegue dominar, por mais que tente? Há uma beleza sombria nesse embate. O empata não busca vitória, mas revela inevitavelmente a queda da ilusão. É como se fosse um sacerdote silencioso, conduzindo um ritual de revelação sem precisar pronunciar um único mantra. O narcisista não suporta esse altar, porque nele não existe adoração, apenas reflexo. O reflexo é a sentença. Tudo o que foi negado retorna com força multiplicada. E é nesse retorno que nasce o desespero. O narcisista, que sempre foi capaz de fazer os outros se curvarem, agora se vê implorando por um alívio que nunca virá. Implorando para que o empata não sinta tanto, não exponha tanto, não veja tanto. Mas a verdade é que o empata não escolhe esse dom, não controla a intensidade com que percebe. É como uma visão que não pode ser apagada, uma claridade que fere os olhos de quem vive na escuridão. Você já se perguntou por que, diante de algumas pessoas, sua mentira não consegue se sustentar nem por um segundo? Como se um olhar fosse suficiente para que todas as suas desculpas se tornassem pó. Isso acontece porque alguns carregam uma frequência que não pode ser enganada. Não é mágica, não é intencional, é simplesmente a natureza do que são. E para o narcisista, isso é equivalente a ser exposto em praça pública, mas dentro de si mesmo. O empata, no entanto, também sofre. Sofre porque carrega o peso de sentir não apenas o que é seu, mas o que é despejado sobre ele. Sofre porque se torna depósito de dores que não pediu, testemunha de verdades que não gostaria de enxergar. Mas é justamente esse sofrimento que o transforma em algo além de humano comum. Uma espécie de guardião do inconsciente, alguém que caminha no limite entre compaixão e desespero, entre cura e destruição. Jung dizia que todo encontro verdadeiro com o outro é também um encontro com nossa própria sombra. E talvez seja por isso que esses empatas se tornem figuras inevitáveis na vida dos narcisistas. Eles são o chamado da sombra, o lembrete de que não se pode escapar para sempre. O narcisista foge, ataca, manipula, mas ao fim se vê diante de algo que não pode corromper. E nesse momento, pela primeira vez, sua arrogância treme. O que acontece depois dessa revelação? Será que o narcisista aprende ou apenas foge mais fundo em sua própria escuridão? Será que o empata sobrevive incólume ou carrega cicatrizes que nunca cicatrizam? Essas perguntas permanecem sem resposta, mas a tensão que elas geram é o convite para mergulhar ainda mais fundo. Porque há camadas ocultas dessa batalha que ainda não foram reveladas. Existe um instante em que o silêncio entre empata e narcisista se torna ensurdecedor. Não há gritos, não há acusações, mas algo pulsa no ar, como se uma verdade esquecida estivesse tentando atravessar a pele. O narcisista, acostumado a manipular a realidade, percebe que não consegue distorcer a percepção de quem o enxerga de dentro para fora. É como se estivesse nu em meio a uma multidão invisível, sem ter para onde correr. E essa exposição é mais devastadora do que qualquer confronto aberto. O empata não precisa de palavras afiadas para ferir. Sua arma é a intensidade do sentir, a clareza com que percebe o que outros insistem em ocultar.
Jung ensinava que tudo aquilo que reprimimos retorna multiplicado, e diante de um empata, esse retorno se torna inevitável. O narcisista que construiu um império de máscaras vê cada tijolo ruir diante da simples presença de alguém que vibra em sintonia com sua sombra. Mas o paradoxo é cruel. O empata não deseja destruição e, mesmo assim, se torna o espelho da ruína do outro. Ele não planeja, não articula vingança, apenas existe. É como uma vela acesa em um quarto escuro. Não pode impedir que a escuridão seja exposta. Não pode controlar quais formas se revelarão à luz. E esse descontrole gera um incômodo visceral no narcisista, porque o que está em jogo não é a relação com o outro, mas a guerra contra si mesmo. Nesse embate, o corpo fala mais do que a mente. O coração dispara, o ar fica pesado, os olhos se desviam. O narcisista sente o chão se abrir sob seus pés e tenta agarrar-se a velhas armas, manipulação, charme, superioridade. Mas diante do empata, tudo isso soa vazio. O encanto não funciona, a máscara não convence, o poder não intimida. É como tentar apagar o sol com as próprias mãos. Há algo quase mítico nesse choque de forças. O empata, carregando dores que não são apenas suas, se torna guardião de verdades coletivas, como se fosse a voz oculta do inconsciente humano. O narcisista, por sua vez, encarna a ilusão da separação, a recusa em olhar para dentro. Quando se encontram, não é apenas um diálogo entre duas pessoas. É o reencontro de arquétipos eternos, a autenticidade contra a máscara, a essência contra a sombra. E talvez seja por isso que a presença do empata desperte tanto desespero. Não é apenas o medo de ser descoberto, mas o pavor de ter de encarar aquilo que sempre se evitou. O narcisista se debate como quem se afoga, tentando puxar o empata consigo para as profundezas. Mas, paradoxalmente, quanto mais tenta dominar, mais revela sua impotência. É nesse instante que a súplica surge, não como pedido de amor, mas como pedido de misericórdia. No entanto, a pergunta persiste: será que o empata realmente deseja ser o portador dessa revelação? Quantas vezes você já sentiu que enxergava além do que gostaria, que percebia mentiras sem querer, que carregava dores que não eram suas? O fardo de sentir demais é também o risco de perder a si mesmo no labirinto dos outros. O empata caminha sempre na linha tênue entre luz e escuridão, cura e colapso. Jung dizia que aquilo que negamos em nós se torna destino. O empata, ao encarnar a lembrança da sombra, se torna inevitavelmente o destino do narcisista. Não importa o quanto ele tente fugir, em algum momento a vida o coloca diante desse reflexo vivo. E nesse encontro, o que parecia ser poder se desfaz como pó. O narcisista, que parecia inabalável, se revela uma criança assustada diante de alguém que nunca precisou levantar a voz para vencer. Mas não se trata apenas de vitória. O empata também paga o preço. Cada lágrima escondida, cada peso que carrega em silêncio, cada noite em que sente mais do que deveria, tudo isso o molda de maneira dolorosa. Ele não é apenas um destruidor de ilusões, mas também um receptáculo de feridas invisíveis. E talvez seja justamente esse sacrifício que o torna tão devastador para quem vive de mentira. Ele sabe o que é dor real e por isso não se impressiona com o teatro do narcisista. E assim a espiral continua a girar. Quanto mais fundo mergulhamos, mais percebemos que não estamos apenas falando de encontros entre pessoas, mas de confrontos internos que cada um carrega. Você já se perguntou se dentro de você existe esse empata silencioso, pronto para revelar o que você tenta esconder? Ou será que dentro de você também habita o narcisista, temendo o dia em que será desmascarado? Essas perguntas não pedem resposta imediata, mas ecoam como um chamado que não pode ser ignorado. Há uma estranha sensação de déjà vu quando observamos o choque entre empata
e narcisista. Não é apenas sobre eles, é sobre nós. Cada olhar desarmado, cada silêncio que revela, cada máscara que se despedaça, é também um lembrete das vezes em que tentamos esconder nossas próprias fraquezas. O espectador não assiste de fora. Ele se vê envolvido, arrastado para dentro do espelho que se quebra. Jung dizia que aquilo que vemos no outro é também uma parte de nós. E talvez essa seja a revelação mais perturbadora. O empata se torna uma espécie de catalisador, trazendo à tona dores e verdades que não pertencem apenas ao narcisista. Ele abre portais coletivos, como se cada encontro fosse um ritual que ecoa em todos os que testemunham. O desconforto que sentimos ao ouvir essas histórias não vem apenas da empatia, mas do reconhecimento. Reconhecimento de algo que também carregamos, escondido no silêncio da nossa sombra. E se o que chamamos de empata não fosse apenas uma pessoa, mas uma função psíquica que todos carregamos em alguma medida? Uma centelha que nos obriga a sentir o que tentamos enterrar? Talvez seja por isso que o narcisista teme tanto esse encontro. Não porque o empata seja um inimigo, mas porque representa a lembrança viva daquilo que ele rejeita em si mesmo. Mas será que você já rejeitou esse mesmo chamado em sua própria vida? O narcisista luta para manter o controle, mas quanto mais se debate, mais profundo se afunda. O empata, por outro lado, resiste ao peso de carregar o mundo, mas sua resistência não apaga o dom. Ambos estão presos em papéis que não escolheram, como personagens de uma peça arquetípica que se repete há séculos. É nesse ciclo que surge a pergunta que nenhum dos dois ousa fazer: quem afinal é o verdadeiro prisioneiro? Imagine que dentro de você coexistam esses dois polos, o desejo de controlar e o dom de sentir. De um lado, a necessidade de manter a fachada, de manipular narrativas para sobreviver. De outro, a incapacidade de fechar os olhos para a verdade, mesmo quando dói. Esse conflito interno é a mesma dança que vemos no encontro entre empata e narcisista. Você já percebeu como, em certos momentos, também se tornou aquilo que mais temia? Há uma angústia em perceber que a batalha não acontece apenas fora, mas dentro. O empata que revela pode estar escondido no canto mais silencioso da sua alma, pronto para expor o que você nega. O narcisista que teme pode ser a voz que sussurra desculpas, justificativas, máscaras. E quando essas duas forças se encontram, não importa se é dentro de você ou diante de outra pessoa, algo inevitável acontece. A verdade se impõe. Esse processo não é limpo, não é bonito, não é fácil. Ele dilacera, ele incomoda, ele derruba paredes que você jurava que sustentariam sua vida para sempre. E, no entanto, há algo de libertador nesse colapso. Porque quando o narcisista interno é forçado a se calar, surge um espaço vazio que pode, enfim, ser preenchido por algo autêntico. O empata que antes parecia fardo se torna guia. Guia para um caminho que poucos têm coragem de seguir. Jung dizia que a individuação é o processo de se tornar aquilo que se é, e esse processo exige confronto com a sombra. O empata, ao desarmar o narcisista, cumpre exatamente esse papel. Força o encontro, força a revelação. É doloroso, é humilhante, mas também é transformador. E, no fundo, talvez o maior presente que um empata oferece ao narcisista não seja a derrota, mas a chance de ver, pela primeira vez, quem realmente é. Mas nem todos suportam esse espelho. Muitos fogem, atacam, se retraem ainda mais nas suas ilusões. E aqui está o perigo. A fuga não destrói o empata, mas destrói aquele que recusa olhar. Você já sentiu esse impulso de fugir de si mesmo? Já percebeu o quanto dói encarar a verdade e, ao mesmo tempo, o quanto dói ainda mais viver sem ela? Essa é a tensão invisível que prende narcisistas em súplica e empatas em tormento. E assim a narrativa continua a se enrolar sobre si mesma, como uma serpente que morde a própria cauda. O empata revela o narcisista desmascara o empata, e no final, ambos são espelhos de algo maior, a luta humana para aceitar a própria sombra. Mas a questão que permanece ecoando é simples e devastadora. Até quando você conseguirá evitar esse encontro dentro de si? Há encontros que não são encontros, mas colisões.
Quando empata e narcisista dividem o mesmo espaço, não é apenas uma interação humana. É como se duas forças arquetípicas, gravadas nas entranhas do inconsciente coletivo, se chocassem com violência invisível. O ar pesa, os gestos se tornam densos, o silêncio se carrega de eletricidade. Quem assiste sente que algo sagrado e perigoso está acontecendo, mesmo sem entender exatamente o que. Nesse território, não há escapatória. O narcisista tenta dominar como sempre fez, mas suas armas parecem quebrar-se no ar. O empata, por sua vez, não luta ativamente, apenas sustenta uma presença que revela o que estava escondido. E esse simples ato de existir se torna uma ameaça insuportável. É como se um véu fosse rasgado e atrás dele emergisse um espelho que nenhum dos dois pode evitar. A verdade não aparece como um grito, mas como uma presença que se impõe. O empata se torna a materialização daquilo que o narcisista nunca quis encarar. E quanto mais o empata sente, mais o narcisista se perde. Não há negociação possível, não há fuga que dure para sempre. O que foi negado retorna com o peso de 1000 vozes internas, e não há como calar todas elas. Mas o paradoxo é que o empata também não sai ileso. Ele sente o impacto do desespero alheio, absorve a densidade da sombra, carrega cicatrizes invisíveis que poucos podem imaginar. Sua força não é ausência de dor, mas capacidade de atravessá-la. Ele caminha por terrenos onde a maioria enlouqueceria, e ainda assim permanece inteiro o suficiente para continuar. Mas até que ponto isso é sobrevivência e até que ponto é condenação? Jung dizia que a sombra rejeitada sempre encontrará uma forma de emergir. No empata, essa emergência se torna inevitável. Ele é o canal, o revelador, a presença que desmascara. O narcisista implora por misericórdia, não porque o empata o ataca, mas porque não suporta a claridade que ele traz. Imagine viver em um quarto escuro por toda a vida e, de repente, ser exposto à luz intensa. Não há defesa possível, apenas dor. E você, ao ouvir essas palavras, talvez já sinta esse desconforto ecoando dentro de si. Quantas vezes você tentou manter as aparências, segurar máscaras, proteger narrativas frágeis? Quantas vezes alguém olhou para você de uma forma que fez tudo isso desmoronar? Esse é o poder do empata. Não precisa dizer nada, apenas existir. Mas o que acontece depois desse colapso? O que sobra de nós quando as defesas se rompem? O narcisista vive de manipulação, mas diante de um empata, descobre que não há controle que resista ao olhar que atravessa. O corpo entrega, a voz falha, o silêncio acusa. Implorar não é escolha, mas reflexo de uma alma que não consegue sustentar o peso da própria mentira. E nesse momento algo maior acontece. A máscara não apenas cai, ela se despedaça. Mas há uma pergunta que queima como brasa. Será que o empata quer esse poder? Ele não escolheu ser guardião da verdade. Não pediu para carregar o fardo da revelação. Muitas vezes gostaria de ser cego, de não sentir, de não expor. No entanto, algo maior o atravessa, e ele se torna inevitavelmente o palco onde o drama da sombra se desenrola. E esse palco não conhece aplausos, apenas confrontos. A dança entre empata e narcisista não é apenas individual. É um espelho do que acontece na sociedade, nas famílias, nos relacionamentos, dentro de cada um de nós. Onde há alguém tentando esconder, haverá alguém pronto para revelar. Onde há máscara, haverá espelho. Onde há negação, haverá retorno. Essa lei invisível governa muito mais do que imaginamos e não pode ser detida. E assim chegamos ao ponto em que a tensão não pode mais ser ignorada. O empata se torna inevitável, o narcisista se torna exposto e o espectador se torna cúmplice. Há uma verdade prestes a ser revelada, mas ela ainda permanece velada, aguardando o instante certo para atravessar. E talvez esse instante esteja mais próximo do que você imagina. Há instantes em que a respiração parece falhar, como se o ar estivesse saturado por algo que não pode ser dito. O empata e o narcisista permanecem frente a frente e mesmo em silêncio o embate é brutal. Não se trata de palavras ou gestos, mas de uma guerra invisível, travada nas profundezas da psique. É nesse ponto que o tempo parece se distorcer, como se cada segundo fosse uma eternidade carregada de significados ocultos.
O narcisista tenta sorrir, mas o sorriso treme. Tenta impor autoridade, mas sua voz vacila. A presença do empata funciona como um campo magnético que desarma cada tentativa de controle. Nada se sustenta, nada permanece. É como se toda a estrutura cuidadosamente construída ao longo de anos fosse corroída em questão de instantes. E quanto mais ele resiste, mais rápido se afunda no abismo de sua própria mentira. O empata não se vangloria, não se exibe. Ele apenas sente. Sente a agonia que o outro tenta esconder. Sente a criança ferida que se debate atrás da máscara. Sente o colapso prestes a acontecer. E esse sentir não é escolha, mas destino. Jung dizia que aquilo que recusamos em nós retorna através do outro. E é exatamente isso que se manifesta aqui. O narcisista não suporta porque vê no empata aquilo que se recusa a ser. Mas a pergunta que paira é sombria. Quem realmente está em perigo? O narcisista que implora por misericórdia ou o empata que carrega em seu corpo o peso dessa implosão? Porque a cada revelação, o empata absorve fragmentos do caos alheio e sua alma se torna um campo de batalha silencioso. Não há vitória pura, apenas sobrevivência. E essa sobrevivência custa caro. Existe um ponto de ruptura em que a energia entre eles se torna insustentável. O narcisista já não consegue fingir e o empata já não consegue suportar. É como se duas forças contrárias se chocassem até que algo precisasse ceder. Mas o que cede? A máscara, o silêncio ou a sanidade de quem tenta carregar tanto peso? Você já sentiu essa pressão invisível, como se estivesse no limite de algo que não compreende? Nesse abismo, a súplica surge quase sem voz. Não é um pedido racional, mas um reflexo primal. O narcisista despido implora sem perceber. Implora para que a verdade não seja tão dolorosa, para que o espelho não mostre tanto, para que haja um alívio. Mas o empata não é juiz, não é carrasco, não é salvador. Ele é apenas espelho, e o espelho não escolhe o que mostra. E então surge a vertigem. Será que esse encontro é realmente entre duas pessoas? Ou é a própria psique se revelando a si mesma? O empata pode ser visto como um arquétipo da revelação, e o narcisista como o arquétipo da negação. Quando se encontram, é a dança entre clareza e ilusão que se desenrola. Uma dança antiga que acontece em todos os seres humanos e que nenhum de nós consegue evitar. A intensidade desse choque não deixa espaço para neutralidade. Quem assiste sente no corpo a mesma pressão. O coração acelera, a mente busca justificativas, a pele arrepia. Porque, no fundo, todos sabemos que essa batalha não acontece apenas lá fora. Ela também acontece dentro de nós. O empata e o narcisista são forças que habitam cada alma, brigando silenciosamente pela supremacia. Jung advertia que ignorar a sombra é se condenar a ser governado por ela. O empata, sem querer, se torna um mensageiro desse aviso. Ele mostra de forma viva o que acontece quando a sombra é exposta. Não é um espetáculo bonito, não é uma revelação suave, é um terremoto interno. E esse terremoto não destrói apenas a fachada do narcisista, mas também sacode o coração de quem testemunha. E assim, chegamos a um ponto em que não há retorno. O véu foi rasgado, as máscaras caíram e o silêncio se transformou em clamor. Mas ainda não é o fim. Ainda há camadas que permanecem ocultas, esperando o momento certo para emergir. O que se esconde atrás desse último véu? A resposta não será entregue agora, mas a sensação é clara. Estamos perigosamente próximos de algo que pode mudar tudo. Há ecos que não se dissolvem no tempo. Permanecem no corpo como um arrepio, como uma lembrança que não pedimos, mas que insiste em retornar. Assim, é o encontro com aquilo que Jung chamou de sombra. Não se trata de um fim, mas de um chamado que reverbera em cada fibra da nossa existência. E neste momento, enquanto as palavras silenciam, você percebe que não está saindo daqui igual a como entrou. O empata e o narcisista foram apenas o cenário, o palco onde se revelou um drama mais profundo. A batalha entre aquilo que escondemos e aquilo que insiste em se mostrar. Você sentiu o peso, você reconheceu os gestos, você respirou essa tensão como se ela fosse sua, porque no fundo sempre foi.
Cada máscara caída é também uma parte de nós que se liberta. É nesse espaço que surge a revelação não falada. Não há inimigo fora que não exista dentro. O empata que revela pode estar adormecido em você, esperando a coragem para emergir. O narcisista que teme pode ser a voz que insiste em manter velhos muros. O choque entre eles é o mesmo choque que acontece dentro de sua própria alma, noite após noite, silêncio após silêncio. E talvez por isso seja impossível esquecer. A experiência não termina aqui. Ela se prolonga em imagens, memórias e pressentimentos. Ao fechar os olhos, você pode voltar a sentir o peso daquele espelho, a dor daquela exposição, a beleza sombria da verdade que não pode mais ser negada. Essa lembrança não é fardo, é semente. Jung dizia que a individuação é o caminho para se tornar quem realmente se é. E esse caminho não se percorre sem atravessar a escuridão. O empata, ao forçar o narcisista a se despir de ilusões, nos mostra que a luz não é a ausência de sombra, mas a capacidade de habitá-la sem se perder. Essa é a lição que não pode ser dita em voz alta, apenas sentida. E agora, enquanto o eco dessas verdades ainda ressoa, surge a pergunta que não pode ser calada. O que você fará com isso? Fingirá que não ouviu? Tentará voltar à normalidade? Ou ousará carregar esse espelho adiante, deixando que ele ilumine cada passo da sua jornada? A resposta não precisa vir agora, mas ela já está viva em você. Talvez, nos próximos dias, um olhar, uma palavra ou um silêncio faça você lembrar do que foi dito aqui. Talvez, no instante mais inesperado, essa verdade retorne como um sussurro interno, porque aquilo que foi sentido não pode mais ser esquecido. Uma vez visto, não há como deixar de ver. Uma vez tocado, não há como voltar a ser intocado. Esse é o eco que permanece. A certeza de que dentro de você existe mais do que imaginava, que sua sombra guarda chaves e que seu sentir pode ser mais poderoso do que todas as máscaras ao redor. Não é apenas sobre reconhecer os empatas que desarmam narcisistas. É sobre reconhecer o empata escondido em você, aguardando ser libertado. E se essas palavras tocaram algo em sua alma, permita que elas se espalhem. Deixe que outros também sintam esse chamado. Deixe que esse espelho alcance mais olhos e mais corações. Ao curtir, comentar e compartilhar, você não está apenas interagindo, está perpetuando um símbolo, está alimentando uma chama que não pode se apagar. Ao se inscrever, você não segue um canal, você segue o caminho da lembrança. Porque no fim, e talvez também no começo, tudo se resume a uma verdade simples, sussurrada nas entrelinhas de Jung. Aquilo que recusamos nos governa, mas aquilo que aceitamos nos liberta.